Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores. Eu quero cumprimentar a todos e todas e, obviamente, eu também gostaria de iniciar a minha fala na manhã de hoje, manifestando aqui da tribuna da Câmara Municipal minha irrestrita solidariedade à ministra Marina da Silva, que ocupa um lugar que não é reconhecido apenas no Brasil. Quando alguém que não tem envergadura pergunta a ela, aliás, pergunta não, determina a ela que ela deve ir para o lugar dela, é porque não conhece a história de Marina e não sabe que internacionalmente era uma mulher respeitada pelo trabalho que desenvolve. Um trabalho que desenvolve em favor não apenas dos brasileiros, mas, vamos lá, né, em favor da humanidade, porque Marina tem um trabalho de defesa do meio ambiente que precisa ser reconhecido. Que haja divergências, nós sabemos que ali, Sônia, tinham interesses extremamente divergentes. Estavam ali divergindo o interesse de quem quer continuar deixando a boiada passar para destruir o meio ambiente e os interesses de quem dedicou sua vida a lutar na defesa do uso racional dos recursos naturais. Marina tem essa insígnia, ela é reconhecida internacionalmente. O lugar dela já está reservado na história. Eu não sei se os que fizeram aquilo com ela ontem chegarão a 1/1000 do que ela já tem de registro, de contribuição para a história. Por isso, acho importante que nós aqui também façamos esse manifesto de solidariedade à mulher, à ministra, à parlamentar que Marina sempre foi. E vamos lá, ao fazer esse registro, é preciso também que nós façamos o repúdio a todas as tentativas que tentam descredenciar o papel que as mulheres ocupam nos espaços de poder. Porque eu tenho assistido a muitas coisas ali no Congresso, já integrei aquela casa. E as relações, elas são bem diferentes quando é um ministro, por exemplo, que vai, né? Nunca presenciei alguém fazer uma diferença entre não estou me referindo ao homem, estou me referindo ao ministro. Eu gosto do homem, mas não suporto a ministra. Foi o que se disse ontem. Não se diz isso com o ministro, porque as pessoas entendem os papéis que estão ali sendo desenvolvidos. Quando você procura separar, é porque você realmente quer manter. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu disse aqui naquela audiência da semana passada que nós fizemos, Sônia. Nós temos que lembrar que essa visão machista, essa visão que é misógina, ela é fruto de um modelo de família. Não dá para a gente também ficar aqui deixando de passar, porque exatamente aquelas pessoas que vão ali para frente fazer um discurso em defesa da família, é de um modelo de família que gerou isso. Essa discriminação profunda. Nós não podemos esquecer que o Brasil herdou uma tradição cultural que é machista, é coronelista, uma tradição cultural onde não faz muito tempo, eu ainda me lembro, minha mãe, quando quis ajudar na economia doméstica vendendo produtos da Avon, ela teve que ter a autorização do meu pai para fazer isso. Não tem muito tempo, isso é década de 70. É uma visão machista de que o homem tem poder sobre o corpo e sobre a vida das mulheres. Nós precisamos reagir a isso, né? E o que se assistiu ontem no Senado da República é algo lamentável, diminui o papel daquela comissão, daquela casa e, evidentemente, dos parlamentares que tiveram aquele comportamento. O debate da divergência é compreensível porque a gente sabe que ali tem interesses. Repito, de um lado, os interesses que querem deixar a boiada passar, destruindo o meio ambiente. Do outro lado, o interesse e a história de uma pessoa que defende o uso racional dos recursos naturais. Tudo bem, divergência de interesses é compreensível no regime democrático. O que não se pode é você tentar desqualificar o que não apoia seus interesses da forma como nós assistimos ontem. Então, reitero aqui minha solidariedade à ministra Marina e, evidentemente, estarei aí apoiando todas as medidas. Aliás,
é reconhecido aquele momento como um momento trágico, deplorável do Senado, por várias figuras do mundo político, inclusive pessoas que não têm ligação ideológica com Marina, porque, de fato, faz diminuir. Mas eu queria também, presidente, aproveitar este momento que estou aqui no grande expediente para destacar uma atividade que está sendo desenvolvida pelo Sindicato dos Médicos aqui de Sergipe, pela Federação Médica Brasileira, pelo Sinodonto aqui do nosso estado, Sindicato dos Odontólogos também, que estão participando de uma caravana pela valorização de médicos e cirurgiões dentistas lá em Brasília, fazendo várias visitas, várias abordagens a parlamentares, a dirigentes nacionais, no sentido de defender a valorização da classe médica e odontóloga, no que diz respeito ao seu piso salarial, né, e, evidentemente, a outros aspectos da carreira, mas especialmente o piso salarial, porque, meus colegas, o valor do piso salarial da classe médica foi definido numa lei de 1961, década de 60 do século passado, sem as regras de correção desses valores, o que, evidentemente, fez gerar uma defasagem muito grande, e eles estão lá numa luta em prol dos interesses dessa categoria, que foi muito elogiada durante a pandemia, né, e que, depois dela, parece que a gente esquece um pouco da necessidade de valorizar esses profissionais. Então, estão lá nessa trajetória. Eu quero divulgar aqui, desde a segunda-feira até amanhã, estarão lá fazendo essas inserções, esses diálogos, negociações, tanto com o Executivo como com o Legislativo, para ver se avança o projeto de lei 1365 de 2022, que define aí o piso salarial da classe médica e dos odontólogos também, corrigindo. Só para lembrar aos senhores, o piso salarial do magistério, que foi uma conquista que nós obtivemos no ano 2011, com muito orgulho, eu estava lá em Brasília fazendo a defesa e a construção dessa conquista, e nós conseguimos. Nós, naquela época, fazíamos o debate aqui em Sergipe, tendo como referência algumas categorias que já haviam conquistado. Uma delas era a categoria médica, mas vejam, de 61, e o piso ficou lá congelado, quer dizer, não teve valorização, e agora tem essa luta. Eu quero também aqui destacar o meu apoio a essa iniciativa do Sindicato dos Médicos, da Federação Médica Brasileira, né? O doutor Elton também integra essa federação, e eles estão fazendo essas inserções lá. E aproveito mais uma vez, hoje é dia 27 de maio, é isso? 28 de maio. 28 de maio. Aproveito mais uma vez para dizer, estão lá os médicos brigando pelo valor do piso salarial deles nacionalmente. Mas eu aproveito para lembrar, nós estamos no dia 28 de maio e a essa altura nós ainda não temos manifestação da Administração Pública Municipal de Aracaju a respeito dos salários dos servidores públicos, que tiveram sua database em abril, a respeito do piso salarial do magistério, que teve sua obrigatoriedade de revisão de valores em janeiro deste ano. Então, eu aproveito para cobrar mais uma vez da administração pública que os entendimentos com as categorias do serviço público municipal sejam democraticamente finalizados, para que nós possamos ter, a todo instante, eu tenho recebido indagações, cobranças a respeito de... E aí, não tem reajuste para os servidores do município de Aracaju este ano? Não há manifestação? Aproveito também para cobrar, senhor presidente. Semana passada fiz aqui um discurso, porque tenho também sido muito abordado em relação à convocação dos concursados da educação. Tem um projeto de lei que está sendo formulado para ser encaminhado aqui para a Câmara Municipal, tratando dos concursados, na verdade, tratando de corrigir um equívoco que existe na legislação municipal, que limita a 50 anos a participação de cidadãos em concurso público, e até agora, pelo que eu acompanho aqui no expediente, isso não chegou a esta casa, né? E a informação que se passou, segundo eu soube, inclusive, a própria prefeita teria passado, é de que já tinha vindo para cá. Parece que há um entendimento de que o projeto é necessário, não há óbice, pelo que eu acompanhei, inclusive na audiência com a secretária,
Mas o fato concreto é que esse projeto não chegou até agora aqui, portanto, é preciso também termos uma certa agilidade nisto, né? Eu estou sabendo, porque já foi falado aqui hoje, que haverá uma reunião da bancada da situação com a prefeita, não sei se hoje ou amanhã, mas hoje, eu aproveito para pedir aos colegas parlamentares que estarão com ela para pautar também essas questões, que eu acho que elas são importantes. Digo isso porque tenho sido muito abordado a respeito de ambas. E para concluir, sem querer entrar, mas já entrando, vereador Vinícius, nessa polêmica das propagandas feitas pela prefeita, eu acho sim que nós temos que ter muita cautela. Do lado de cá, quem evidentemente vai fazer qualquer tipo de análise ou de crítica tem que ter muito cuidado, né? Mas também do lado de lá há que haver certas cautelas, né? Há uma liturgia, há um rito que envolve a figura dos chefes do Poder Executivo. E nós temos que ficar muito atentos a isso. Eu sei que a prefeita ela tem, e ela não pode ser impedida de ter desenvoltura nas redes sociais, de fazer isso, não pode. Agora, ela é a prefeita do município de Aracaju, então tem que ter algumas cautelas. E algumas, inclusive, assim, porque exigem mais detalhamento. Há legislação sobre isso. No município não, mas simetricamente, vereador Elber, nós temos, em âmbito nacional, normas que tratam disso, não é? A norma ela consegue diferenciar, inclusive, o que é presente do que é brinde, não é? A norma diferencia o que o que pode ser considerado também hospitalidade. A norma trata dessas questões. E nós precisamos ir compreendendo o que é que ela diz. E o requisito para se configurar como presente não é apenas, como foi dito aqui, o requisito de que a pessoa que presenteia tem algum tipo de interesse público com o presenteado. Há também, salvo o melhor juízo, um requisito que envolve valores. Há um requisito que envolve valores. O brinde, se ele ultrapassar um determinado valor, ele passa a ser considerado presente. É 1% do teto remuneratório do serviço público. Então, existem questões que precisam ser compreendidas. Ademais, nós temos que ser muito cautelosos. Essa história de agente público receber brindes e presentes pode gerar uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. No meu primeiro mandato de vereador aqui nesta casa, eu recebi um brinde. Imediatamente, recebi um brinde pouco valioso, uma agenda, Imediatamente, através de ofício, fiz valer a devolução, colocando que havia um impedimento no exercício do meu cargo de vereador com recebendo aquele brinde. Obviamente, naquele caso, era um caso de uma empresa pública. Era uma agenda. Era uma agenda. Mas diziam os antigos romanos que a mulher de César não tem que ser honesta. Ela tem que parecer também honesta. Mais do que ser, ela tem que parecer. Então, esse é um cuidado que eu quero chamar a atenção. Sem fazer polêmicas, né, mas chamar a atenção. Acho que a prefeita, ela deve cumprir um ritual, não estou dizendo que ela não cumpra, deve cumprir um ritual que, inclusive, sirva de exemplo para que os que são comandados por ela na administração pública não se sintam à vontade para, de repente, começar a ter determinadas práticas. Eu sei que ela é atenciosa a isso até porque ela é uma conhecedora da lei. Mas queria fazer aqui essa manifestação sobre o que penso a respeito desse caso. Cuidado do lado de cá, mas especialmente cuidado do lado de lá. Era isso, presidente. Muito obrigado.